Olá, meu querido e minha querida participante do 30 Semanas. Olá, você que é voluntário, você que chega aí pela primeira vez e você que chegou, né, um dia pela primeira vez, clicou, gostou e está nos acompanhando nossos vídeos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Seguimos aqui com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. E nós, como Pais Piedade, estamos trabalhando isso aqui no nosso programa 30 Semanas. Hoje seguimos na decisão 3, né? Estamos na decisão 3 de entregar. E na semana 12, estamos na semana 12, falando da entrega a um relacionamento pessoal com Jesus. Hoje estamos no dia 2 dessa semana 12 e vamos falar sobre que nós não somos o nosso pecado. Você não é o seu pecado. É sobre isso que vamos conversar hoje aqui, um pouco hoje. Existe uma passagem proposta aí no seu devocional, mas eu queria, como a gente falou nessa passagem ontem, em 1 João 5,12, nós vamos trazer aqui João 1, de 11 a 13. João 1, 11 a 13 diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, preste atenção a isso, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, capítulo 1, versos do 11 a 13. Essa passagem fala que Jesus é a palavra, fala que João veio para apontar para Jesus e fala que esse Jesus veio para isso, né? Veio para os que o receberam e os tornou então filho de Deus. E isso não veio de nenhum homem, foi do próprio Deus, nasceram do próprio Deus. Porque eu estou dando ênfase a essa questão? Porque existem coisas, né, nas nossas vidas que nos marcam. E a nossa aparência, por exemplo, é coisa que nos marca. Muitas vezes as pessoas são conhecidas porque é alto demais, então é o tira-coco sem vara, ou é baixinho demais, é o tamborete, é gordo, né? O gordinho, é magro, é o palito, tem o nariz grande, então é o narigudo, por alguma característica física, muitas vezes nós somos marcados e somos conhecidos, somos nominados por isso. Eu tive isso na minha vida, tive duas experiências. Uma não vingou, mas a outra vingou. Uma é que, quando eu era pequeno ainda, criança, havia uma propaganda na televisão de um sabão em pó chamado Minerva Pó. E era um gordinho se enxugando na toalha. E como eu era gordinho, alguém achou engraçado de me chamar de Minerva Pó e cantava musiquinha, né? E fazia até o gestinho do gordinho se enxugando na toalha, pó, Minerva Pó, Minerva Pó. Mas isso me deu uma raiva tão grande, eu corri atrás das pessoas e, olha, pegou. E um outro apelido, pegou, mas caiu. Eu acho que eu fui crescendo, né? Fui me transformando e isso me estimulou até uma mudança na minha vida física. Eu tomei pelo lado positivo, graças a Deus, podia me ter trazido um trauma. E um outro apelido foi Bulldog, né? Talvez pelas minhas feições mais grossas, nariz mais grossinho, né? Pela forma como eu também jogava duro com raça no handebol, me chamaram de Bulldog. Eu também não gostava e corri atrás e isso pegou. Só que esse apelido quase que virava uma marca, literalmente uma marca de negócio. Mas eu fiquei marcado, até hoje no meio do handebol, as pessoas me conhecem, eu do Marista, do colégio onde eu estudei, sou conhecido por Bulldog. Mas as nossas atitudes também marcam até mais, não é? Porque muitas vezes, mesmo nós tivemos uma atitude ruim que nos marcou, você teve problema de bebida, você teve problema de droga, você teve problema de traição, seja conjugal, ou seja de negócio, seja de alguém que confiava muito em você e que foi traído, ou você mentiu, ou você roubou, e você fica taxado como ladrão, como mentiroso, como adúltero.
E isso é muito forte nas nossas vidas e nos marca muito. Veja, por exemplo, a questão da mulher adúltera, que nós conhecemos assim, né? João 8, e eu fui pesquisar aqui em algumas Bíblias, né? Muitas delas nem trazem esse título, mas algumas, sobretudo as eletrônicas, trazem lá, tá? Trazem no título a mulher adúltera. A mulher adúltera. Na versão na linguagem de hoje, traz a mulher que Jesus, alguma coisa assim, a mulher que adulterou e que Jesus perdoou, alguma coisa desse tipo. Na versão, nova versão transformadora, diz assim, uma mulher é pega em adultério. Muito melhor, não é verdade? Essa forma de tratar, muito melhor. Mas o fato é que ela cometeu um ato falho e ela foi perdoada por Jesus. No João 8, verso 10, capítulo 8, verso 10, assim, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. No verso 11, ele diz, não, Senhor. Ela responde, não, Senhor. Respondeu ela e disse Jesus, eu também não a condeno. E então Jesus disse, vá e não peques mais. Então perceba que Jesus coloca ela no mesmo nível de todos os outros. A palavra diz aqui que dos mais velhos, quando Jesus disse isso, um pouco antes aqui, né? Diz que olha, quem tiver pecado joga a primeira pedra. Diz que dos mais velhos para os mais novos começaram a sair. Todo mundo tinha pecado, todo mundo tinha seu pecado. Mas ela foi taxada de adúltera. Mas Jesus diz, ó, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. É muito importante o último trecho do verso 11. Vá e não peques mais. Isso é que faz com que ela precise deixar de ser taxada daquele nome, de adúltera, porque ela não é adúltera, ela adulterou, ela teve um pecado, ela teve um erro. E isso é o que nós não podemos permitir na nossa vida, que nós e que nem qualquer outra pessoa nos taxe de qualquer tipo de pecado. Porque nós não somos o nosso pecado. Nós cometemos um erro que é totalmente passível de perdão se nós nos arrependemos e nós tomamos um caminho totalmente diferente daquele pecado. Então nós precisamos ter entendimento disso, nós precisamos vir na palavra e entender essa questão para que a gente não esteja pensando que por um pecado que nós cometemos nós somos condenados o resto da vida. Se você se arrependeu, você está desejando e trilhando e se esforçando para tirar um caminho contrário desse pecado, olha, você não pode aceitar essa nomenclatura. Você um dia errou, mas você agora está buscando a transformação, está buscando isso aqui que Jesus disse para a mulher adúltera, para a mulher que adulterou. A partir de hoje eu vou ter esse cuidado para a mulher que adulterou. Jesus disse, vai e não peque mais. Então você está buscando essa melhor versão que a gente fala aqui, é essa versão de não pecar mais. Não é a melhor versão, minha versão, que eu desejo, que eu quero, mas é a versão que o Senhor quer, que eu abandone meu erro, que eu abandone meu pecado e que eu trilhe novos caminhos. Essa pulseira que a gente tem aqui, né, e que eu estou usando, diz assim, é a minha melhor versão. Minha melhor versão em Cristo, a melhor versão que Jesus quer, que é que eu não peque mais, que eu me desvie de todos os erros e falhas e pecados que eu tenho tido e que agora trilhe um novo caminho. É isso que nós estamos buscando e é isso que nós estamos falando. Por isso que você não é o seu pecado. Você cometeu um pecado, mas você não é o seu pecado. Olha, nós precisamos saber também que nesse caminho de volta, de retorno a Jesus, nós vamos ter sim dificuldades. Mas nós temos o privilégio de sermos filhos e ao mesmo tempo responsabilidade. Olha o que essa frase final diz aqui no nosso devocional de hoje. Em Deus, você é filho, herdeiro, príncipe, embaixador, membro da realeza. Com isso, vencerá a orfandade e poderá escolher uma nova direção de vida. Lembre-se de que você é um filho, é uma filha amada de Deus. Você tem privilégios, mas tem responsabilidades também. E vamos enfrentar dificuldades diante dessa palavra que é lançada para nós. Senhor, nos fortaleça, nos dê a consciência, o entendimento, Senhor, dessa filiação, ao mesmo tempo a responsabilidade que isso nos cabe e o desejo de trilhar um novo caminho em direção ao Senhor, vivendo essa melhor versão no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor.
em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas. Amanhã nos encontraremos novamente, se assim Deus permitir. Até lá.